Estamos de volta e vamos para o nosso tema da semana, nossa última ministração do tema Ainda que Filho, apenas um servo. Uma analogia, um estudo, mergulhando na palavra de Lucas capítulo 15, versículo 25 até o 32, conhecendo a história desses dois filhos e mergulhando em sentimentos, ações e reações segundo a palavra de Deus para um viver pleno em Cristo. O nosso texto base é Lucas, capítulo 15, versículo 25 até o 32. Mas eu quero convidar você, não vai passar na sua tela, porque está nas minhas anotações aqui, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu quero ler com você esse texto. A palavra de Deus diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E agora vamos lá para a 1 Pedro, cara, que eu já deixei anotadinho. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Eu vou confessar para vocês que eu tinha deixado marcado no lugar errado. Então agora eu vou... Vamos lá, juntinho. É tudo ao vivo, gente. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 2 de 1 Pedro. Ok, achei. Diz assim, ó. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é vivendo a paternidade. Antes mesmo de eu falar... Nós falamos muito sobre aquele segundo filho, né? Da história do filho pródigo. Tem o filho que foi para a rua, foi para bagunça, né? Foi viver a sua vida, abre aspas, fecha aspas. E aquele filho que ficou em casa. E aqui a gente vê um outro jovem. A gente está falando sobre Jeremias. Sabe o que quer dizer o nome Jeremias? Yahvé estabelece, ou Yahvé lança. E é muito interessante que se a gente vai lá no livro de Jeremias, a gente vai ver que Jeremias, nos versículos à frente, ali no 7, ele diz, no 6, ele disse assim: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. E depois o Senhor disse para ele, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, porque Jeremias não ia dependendo dele, ia dependendo do Senhor. Então, na sua conversa com o Altíssimo, a gente pode observar essa paternidade de Deus, né? Deus expressando sobre ele, não, você não vai sozinho, sou eu quem estou te escolhendo, sou eu quem estou te gerando, fui eu quem te consagrei desde antes do ventre da tua mãe, eu já te consagrei por profeta às nações. Em outras palavras, ele disse assim, ó, quando se é filho, nós seremos formados, instruídos e enviados pelo Pai. E é por isso que quando a gente começa a pensar naquele filho mais velho, na parábola do filho pródigo, ele ainda não tinha abandonado a mente de criatura para viver a alegria de ser filho. Quando eu entro no lugar de filho, eu começo a viver o quê? A plenitude dessa paternidade divina. A minha mente é renovada, pois como filho eu começo a desfrutar de uma aventura maravilhosa no Senhor. Da aventura de ser filho, de mergulhar, de surfar nas ondas da vontade de Deus, nas ondas da intimidade com o Pai, sem medo de me afogar, sem medo de morrer, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim como Jeremias, aquele moço, ele precisava mergulhar na intimidade do Pai para que o Senhor começasse a estabelecer a sua força, a sua vontade. E é isso que acontece na intimidade. O que acontece? Deus, ele planta a sua identidade dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. O que o filho mais velho era? Porque ele estava acostumado a olhar só de forma horizontal, ele não tinha um relacionamento vertical, ou seja, de pai e filho. Ele era rancoroso, ele era legalista, ele não tinha compaixão, ele era egoísta. E ele trouxe diante do pai tudo aquilo que seu irmão tinha errado. Ele trouxe diante do pai, digam assim, né, vamos trazer uma coisa bem dos nossos dias. Ele jogou na cara do pai que aquele filho tinha feito tudo errado. Né? Que aquele filho, e ele que estava ali do lado dele, até ali não tinha sido reconhecido. Aqui está mais um X da questão. O filho, ele não serviu ao pai porque ele amava o pai. Ele só serviu por recompensa. Ele servia ao pai para ser reconhecido, para obter alguma coisa que o pai podia estar dando a ele.
Por isso que a palavra lá de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, é tão importante para nós. Nós precisamos mergulhar nessa palavra de Deus e entender que o nosso viver tem que ser uma carta viva, expressar a verdade de Deus. E para isso nós precisamos de intimidade. Então, quando nós mergulhamos com o Senhor, quando você entende isso, você vai fazer com que outros vejam o reino de Deus através da sua vida, porque você vai expressar a vida do Pai, o caráter do Pai através de você. Nós estamos vivendo dias extremamente decisivos na história da humanidade sobre a Terra, onde o sentido genuíno de paternidade, ele tem sido profundamente esquecido, ele tem sido profundamente burlado. Nós vemos uma mudança muito radical na sociedade, onde o papel do pai, o papel da mãe tem sido arrancado, e todo princípio que eu quebro lá na frente, aquele princípio vai me quebrar. Se você quebra uma regra lá na frente, essa regra vai te quebrar. Sociedade, preste bem atenção. Governo, preste bem atenção no que vocês estão fazendo e legalizando, porque o princípio que eu quebro aqui vai me quebrar lá na frente. É a lei de ação e reação. Se eu quebro aqui, eu vou ser quebrado por esse mesmo princípio lá na frente. Se eu guardo aqui, eu vou ser guardado por esse princípio lá na frente. Isso é a lei natural e espiritual de plantio e de colheita. E aquilo que eu planto hoje é o que eu vou colher amanhã. Não tem como. Se eu plantar batata, eu vou colher batata. Eu não vou plantar batata e vou colher chuchu. Não adianta, eu vou plantar batata, eu vou colher batata. Eu vou plantar abrolhos, eu vou colher abrolhos. Eu vou plantar verdugos, eu vou colher verdugos. Eu vou plantar paz, eu vou colher paz. Eu vou plantar vida, eu vou colher vida. E assim consecutivamente poderíamos dar vários exemplos aqui. Então o Senhor nos chama a observar, e Ele usa essa história há muitos e muitos anos para que nós observemos, para que nós não nos atemos só naquele filho egoísta que foi embora e essa coisa toda, mas que nós derramemos o nosso coração e entendamos que às vezes nós estamos dentro de casa e nós estamos vivendo com mente escrava. Por que que o povo do Egito, os hebreus que viviam no Egito, eles mesmo no deserto, tendo sido libertos da escravidão, eles ainda reclamavam. Sabe por quê? Porque ainda tinham mente de escravo. Porque a escravidão, muitas vezes, ela não habita no servil que eu estou fazendo, mas ela está dentro de mim. Cheio de pessoas que são livres, que estão andando livres pela terra, mas que vivem com mente de escravidão. Meu querido, você tem que tirar a escravidão, tirar o Egito de dentro de você, para viver a vida e a verdade do Senhor. E é isso que eu quero orar com você. Para que, eu sei que Deus, Ele nos desafia de uma forma muito grande, nesses últimos dias, a nós mergulharmos na nossa cadeia cromossômica espiritual de uma forma muito simples, né? Para a gente falando, parece até uma coisa meio mirabolante. Mas mergulhar na paternidade de Deus, meu querido, sabe por que que o altar, ele ficava já na entrada do templo? Porque o altar é o lugar onde se queimavam os sacrifícios. E era o lugar onde mais tinham restos de animais. Ou seja, tudo aquilo que não tem mais valor em mim, ele é queimado no altar e ele é lançado fora. É no altar que as minhas verdades são expostas, mas é no altar que Deus lança fora tudo aquilo que não condiz com a sua vida. E isso eu só entendo vivendo em paternidade divina. Desde o momento que os homens começaram a tirar, nós, por exemplo, no Brasil, temos uma padroeira. Você já parou para pensar? Foi colocada uma padroeira sobre o nosso país, tirando o lugar do pai. Tudo isso são colocações sutis para que eu e você começamos a quebrar princípios que lá na frente vão nos quebrar, vão nos destruir. E nós já vemos tanto caos, tanto sofrimento, tanta dor sobre a nossa nação e sobre muitas nações. Sabe por quê? Pelo simples fato de que filhos não vivem como filhos, não entendem a sua filiação, continuam como escravos e disseminando uma geração de escravos livres. Eu quero orar com você. Espírito Santo, essa palavra é tão forte para o nosso coração. É tão intenso nós pensarmos que mesmo os livres nós vivemos com mentalidade escrava. Nós muitas vezes somos aquele filho que está dentro de casa se matando de trabalhar para ser reconhecido pelo pai, para receber um cabrito do pai,
quando eu tenho tudo do Pai, eu tenho o seu coração, a sua personalidade, todos os seus bens, tudo que Ele é, mas principalmente a sua intimidade ali, todos os dias, para que eu possa desfrutar dela, construir planos e projetos contigo. Deus, nos liberta de toda mente escrava. Senhor, arranca de dentro de nós o Egito que persiste em ficar dentro de nós e não nos permite, Senhor, e esse deserto que era para ser um deserto de 11 dias, uma caminhada de 11 dias, se tornou em 40 anos. Toda a geração que saiu do Egito morreu para que uma nova geração fosse levantada, e todas as vezes que o Senhor tem que levantar uma nova geração, é porque a minha geração não cumpriu o seu propósito. Eu declaro os homens e mulheres neste tempo, nessa geração, remidores da terra, filhos do Altíssimo, vivendo a paternidade para trazer o reino de Deus à terra e preparar o retorno do Senhor. Muito obrigado por toda esta semana, por tudo que aprendemos durante esta semana, Senhor, por cada minuto de gravação, Senhor, neste lugar, por tudo que o Senhor ministrou de forma tão intensa sobre cada um de nós. Entregamos este final de semana nas tuas mãos, todas as famílias reunidas aqui conosco. Deus, que a escravidão que impera dentro dos lares seja destruída em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós declaramos uma palavra de vida, e vida com abundância. Liberdade, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, gente. Tem uma canção, enquanto estava orando, eu me recordei dessa canção. É uma canção do Livres para Adorar que diz assim, ó: liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça sobre nós. É uma canção muito linda, se os meninos puderem preparar para colocar agora no final do programa para nós. Livres para Adorar, Livres, junto com o ministrante Jason Upton. É uma canção muito linda. Meu querido, saia dessa prisão interior. Família, saia dessa prisão interior. Viva o propósito de Deus. Viva o projeto de Deus. Um lindo final de semana para todos vocês. Que o amor, a graça, a alegria do Senhor possa compungir os vossos corações. Faça você o que fizer, que seja para a glória do Senhor. Meu querido, vai para um lugar de paternidade. Deita a tua cabecinha no peito do Pai. Chora tudo que tiver que chorar, se for preciso, mas mergulha na profundidade. Entenda e descubra o seu chamado nele. Lembra que eu falei no dia de ontem? Origem, processo e destino. E eu tenho você sabe, já me conhece, eu tenho uma palavra. Eu digo que nós não temos um destino, nós temos um Deus-tino. Ele é a direção certa para todas as coisas. Quero agradecer especialmente as minhas patrocinadoras lindíssimas, Picucha Modas, o melhor preço, as roupas mais lindas. E agora nos próximos programas você vai conhecer a coleção de inverno. Gente, maravilhosa! Então, mulheres, fiquem atentas. Semana que vem tem look em novo aqui no Devocional Intimidade. E também as minhas amadas aí, tá procurando aquele sapato especial pra filha, pro filho, pro esposo. Inverno agora, né? E olha só, gente, eu tô usando hoje um tom de azul maravilhoso aqui da Divina Calçados, minha patrocinadora especial. Ó, beijo enorme no seu coração, Divina. Gente, vamos ficando por aqui e semana que vem, se o Senhor nos permitir, estamos juntos novamente. Tenha um lindo final de semana, que o Pai possa encontrar lugar para se revelar a você e a sua família. Abraço, abraço, abraço grande. Tchau!